Olá, muito boa tarde. A Coreia do Sul prepara-se para receber o Papa Francisco, um país onde o catolicismo é possível na Ásia e que foi o local de trabalho do padre Álvaro Pacheco, missionário da Consolata, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Álvaro, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Regressou da Coreia há algumas semanas, um mês e pouco, não é? De que forma é que o país está, de facto, a preparar para receber o Papa Francisco? Primeiro de tudo, muito boa tarde. Como sabes, o ano passado houve a Jornada Mundial da Juventude no Brasil e os coreanos já desde essa altura, prevendo que haveria esta jornada mundial, esta jornada asiática da juventude, começaram efetivamente os preparativos com muita ânsia, com muita dedicação, com muito orgulho e também com muita expectativa para que seja de facto um encontro que marque estas Assembleias Asiáticas numa igreja onde o cristianismo e o catolicismo em particular é ainda muito reduzido a nível do continente, portanto só cerca de 4% da população é cristã. Mas possível então, pelo menos, não é? Sim, mas possível. E então na Coreia do Sul, sendo o terceiro país na Ásia com o maior número de católicos, esta visita do Papa irá também certamente dar uma grande promoção e dinamismo também à Igreja coreana. O Papa não agrada apenas aos católicos, mas a todos os sul-coreanos. Experimenta-se esta certeza no país? Sim. Como você sabe, o Papa tem gozado de uma fama sem precedentes. Também na Coreia do Sul muitos o apreciam e é para todos, desde a Presidente da República até ao último dos coreanos, um prazer ter alguma figura importante a nível mundial, mas também a nível religioso, claro, a visitar este país que atravessa um momento delicado, sobretudo por causa da tragédia do barco em abril deste ano. Então para eles vai ser, digamos assim, um reavivar da esperança, também em relação à questão da reunificação das Coreias, porque o Papa já prometeu também rezar pela paz e pela reunificação. Um assunto que também já falaremos, ainda centrando-nos no retrato do catolicismo no país. Disse há pouco o Padre Álvaro que era o terceiro país da Ásia, sim, com o maior número de católicos. Filipinas e Timor é que estão à frente, não é? Sim, Timor-Leste e Vietnã também. E Vietnã também. Sim. Apesar dessa percentagem reduzida, de que forma é que o catolicismo se torna presente na sociedade sul-coreana? Primeiro, o catolicismo tem sido a religião que tem mais crescido nestes últimos anos, nestas últimas décadas, sobretudo por causa da fama que o antigo cardeal Kim Estevão tinha durante o tempo das ditaduras. Ele era uma figura de relevo na questão da defesa dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a Igreja foi instaurando uma rede social de ajuda com escolas, com hospitais, com universidades, com infantários, etc. Então todos os coreanos têm da Igreja Católica uma imagem bastante positiva. Então muitos são aqueles que aderem também à proposta da Igreja Católica. Muitos católicos nas paróquias são ativos na missão interna da Igreja. Então tornam-se eles também evangelizadores dentro da família, dentro da empresa, do trabalho, etc. Então a Igreja aos poucos vai aumentando também, não só a nível popular, mas também a nível de influência. Com o trabalho também desenvolvido em áreas como a educação ou sociais, manifesta-se também aí a presença do catolicismo? Sim. Algumas das melhores universidades são católicas, alguns dos melhores hospitais são católicos, e depois também há este ênfase da justiça, da solidariedade, dos direitos humanos que a Igreja Católica está sempre a promulgar e a promover, e então os coreanos têm da nossa Igreja, digamos assim, uma ideia muito positiva. Uma vez até apanhei um táxi, ele perguntava-me porque é que eu sabia falar coreano, expliquei-lhe que era um sacerdote católico, ele disse, eu sou budista, mas tenho muito respeito por vocês e gosto muito de falar com vocês também. E vai sendo possível, por exemplo, publicar conteúdos católicos na Coreia do Sul, noutros países da Ásia, isso não é possível, não é? E nestes dias deparei-me com um projeto que foi editado aqui em Portugal, de Teresa Amial, da Paulus, que aparece agora com uma edição em coreano. Esta literatura vai-se divulgando com facilidade no país? Ora bem, as Paulinas e outras entidades ligadas à comunicação estão muito fortes e presentes na Coreia do Sul.
Como sabes, a Coreia do Sul é um país livre, portanto, há liberdade de expressão, também a nível religioso. Então, o que eles estão tentando fazer é atualizar muitas das publicações que vão sendo feitas por aí, por causa da linguagem. Por exemplo, o Pai Nosso já foi reelaborado várias vezes, o Missal também, o litúrgico, precisamente para que haja uma atualização e modernização da linguagem eclesiástica para chegar a toda a gente, sobretudo às camadas mais jovens. E este livro, se bem recordo, da edição em português, são pequenas, são orações, são orações católicas dirigidas a todos os públicos. Pode-nos traduzir este título, Padre Álvaro Pacheco? Devemos ser como Jesus. Devemos ser como Jesus. Sim, sim. E o outro diz que devemos falar a Deus. Falemos a Deus, sim, sim. Portanto, como é um conjunto de pequenas orações, é um convite a falarmos com Deus. Duas edições que já aconteceram aqui em Portugal, agora traduzidas para o coreano, para este país, enfim, para a expansão do catolicismo também neste país. As relações com os poderes políticos vão sendo facilitadas do catolicismo e a viagem do Papa Francisco pode ser também uma ocasião para as consolidar? Sim, eu penso que sim, sobretudo porque precisamente o Papa Francisco tem esta pujança, digamos assim, política, também esta fama, esta capacidade de intervir. O que ele diz é ouvido, o que ele diz é seguido. E então, neste contexto de uma Coreia que se encontra agora numa situação delicada politicamente, não só por causa da questão da tragédia do barco, que causou muita divisão a nível social, mas também a questão das relações com a Coreia do Norte. E então, como eu disse há bocado, o Papa é um mensageiro também da paz e os coreanos esperam, sobretudo os políticos, que ele possa ter, de certa maneira, uma influência também lá no Coreia do Norte, porque eles não estão isentos a esta visita, eles sabem que a visita irá acontecer, conhecem o Papa e certamente então estarão também atentos ao que o Papa irá dizer. Então para a Coreia é digamos assim, um grande incentivo também para eles a nível político, social e também religioso. É de esperar alguma mensagem direta do Papa, algum sinal para esse relacionamento entre as duas Coreias? Ora bem, a Comissão de Justiça e Paz e de Reconciliação das Coreias, creio eu, está à espera disso. O que é que o Papa irá dizer, eu não sei, mas certamente ele irá fazer referência. O Papa fala muito da questão da unidade, da questão da juventude, da questão da família, e a Coreia é uma família dividida, é um povo que está dividido. Então, certamente, ele irá também fazer referência à questão desta dor, deste sofrimento, que causa ainda uma grande perplexidade ainda na relação entre as duas Coreias e espera-se então que o Papa possa também ajudar neste sentido. O Papa estará na Jornada Asiática da Juventude e depois na beatificação de 124 mártires coreanos. Que expressão tem o martírio naquele país? Ora bem, os coreanos são muito orgulhosos no bom sentido da forma como a Igreja se foi estabelecendo e desenvolvendo no início. A Igreja coreana foi perseguida porque na altura os franceses tentavam conquistar a Coreia, também enviando missionários das missões estrangeiras de Paris. Então as autoridades viam os missionários como invasores. Então a primeira parte histórica da Igreja coreana foi caracterizada pelo martírio de milhares e milhares de cristãos, de católicos. Em 84, o Papa João Paulo II beatificou os primeiros 120 mártires coreanos, dando à Igreja coreana um relevo muito importante no contexto da Igreja Asiática, mas também no contexto da Igreja Mundial. E depois, então, uma Igreja que nasce do martírio recorda aos coreanos todo o esforço que foi feito, porque durante muito tempo não havia padres, não havia ministros, e eram os próprios leigos que, às escondidas, levavam por diante e faziam promulgar a questão da fé que eles tinham recebido. Então, agora, canonizar mais 124 mártires é reconfirmar ainda mais a validade, a importância e o valor precisamente desta Igreja que se tem desenvolvido graças ao sangue, graças ao martírio de toda esta gente. São de que época estes martírios? 1860 até 1900. Quando existia a perseguição? Sim, sim, sim. É também um acontecimento de há poucos meses, a criação de um novo cardeal na Coreia. Foi outro sinal da valorização do catolicismo na Ásia, dado pelo Vaticano? Sim, porque, por exemplo, isto é um fato curioso, o Japão tem mais cardeais do que a Coreia, mas tem muito menos católicos do que a Coreia, porque o Japão tem, as relações históricas com o Vaticano são muito mais vastas e mais extensas. Mas para os coreanos é importante que haja este cardeal, não só porque é necessário ter cardeais, mas também porque a Coreia quer ter uma voz mais ativa no contexto e no seio da Igreja Universal. E então, por exemplo, a Igreja coreana está a enviar cada vez mais missionários,
coisa que tem acontecido nestes últimos anos, algo que não acontecia em épocas anteriores. Então eles dizem, bom, nós recebemos o dom da fé, queremos agora ser também nós participantes na divulgação, na promoção do dom que nós recebemos, sobretudo na Ásia, porque a Ásia, como eu disse há bocado, é o continente menos evangelizado e a Ásia deve evangelizar a própria Ásia. Então a Coreia sente também o dever e a missão de fazer parte deste projeto. Como um dos países onde é possível essa liberdade religiosa, o Papa Francisco estará agora na Coreia e depois, em janeiro, no Sri Lanka, nas Filipinas. Que viragem ao Oriente está a acontecer na história da Igreja? Como sabes, o João Paulo II acentuou muito que o futuro da Igreja está na Ásia. Nós temos este continente vasto, onde nasceram as maiores religiões monoteístas, mas é precisamente o menos evangelizado. E durante muito tempo a Ásia foi também sujeita a ditaduras de vários tipos, no Camboja, no Vietnã, na Coreia, nas Filipinas, etc. E então, aos poucos, a Ásia vai-se abrindo a projetos democráticos, e então esta onda democrática permite também uma outra aproximação em relação à religião. Nós pensamos na Ásia como um país, um continente budista, sobretudo budista, em relação à parte do Extremo Oriente. Então, esta possibilidade de poder evangelizar, de poder enviar missionários, aos poucos, por exemplo, eles vão entrando em países como a Burma, o Laos, o Vietnã, Camboja, países onde nos anos 70, até os anos 70, 80, era impensável pensar em mandar para lá missionários. E então, esta abertura, aos poucos, possibilita também que a própria Igreja Católica se forme para a missão, se forme para a promoção do Evangelho em território asiático. Uma referência agora, nesta segunda parte do nosso programa, a um percurso de quantos anos na Coreia, do Padre Álvaro? Foram 17 anos. 17 anos na Coreia. Quando surgiu essa possibilidade, ou esse mandato de ir trabalhar para a Coreia, como foi a reação? Bem, eu fiquei contente porque desde jovem eu tinha um certo interesse e fascínio pela Ásia. Quando entrei para o seminário, o meu objetivo era a África, todos falavam da África. Quando cheguei à teologia foi a América Latina, porque tinha colegas meus da América Latina e achei bastante interessante e fascinante também a questão da teologia da libertação, a questão da cultura latina, etc. Mas depois, como eu tinha o bichinho da Ásia ainda lá dentro, no coração, foi-me proposto ir para lá. Porquê? Porque os nossos missionários precisavam de mais dois. Em 96, eu estava a terminar a teologia, terminei em 96, já nem fui ordenado. Então disseram-me na Ásia, na Coreia, porque era o único país onde estávamos ainda presentes, pediram-me 2 missionários. Eu e outro colega fomos os únicos que pedimos e então fomos enviados para lá. Portanto, o início foi extremamente difícil por causa da língua, da adaptação à cultura. É praticamente um nascer de novo. Não é só questão de aprender a comer com os pauzinhos ou deixar os sapatos à entrada da casa, mas é também a questão de aprender... São aspectos periféricos esses. Sim. É questão de aprender valores, modos de pensar, modos de fazer, que são completamente diferentes dos nossos. Então toda esta perseverança no esperar, porque apenas ordenado a pessoa tem a ideia de, bom, vou fazer isto, vou fazer aquilo, cheguei lá, não, a única coisa que eu podia fazer era estar calado, começar as aulas de coreano e aprender. Portanto, o missionário geralmente pensa-se um missionário como aquele que ensina, mas neste caso é aquele que tem também de aprender, e se aprende bem, depois é capaz de fazer melhor mais tarde. Então, claro, é um processo difícil e moroso, são 3, 4 anos para um domínio básico da língua, não é que a gente comece logo a celebrar missas em coreano, etc. Então, o tempo de espera é duro, mas a gente espera por algo bom, e então quando o bom aparece, o difícil já pertence ao passado, por isso. E foi uma experiência muito positiva. Que aspectos foram mais surpreendentes nessa cultura sul-coreana? Muitos aspectos são parecidos com os nossos portugueses. A questão da família, a questão da amizade, a questão do acolhimento, o estar à mesa à volta de boa comida e boa bebida para partilhar a amizade e para promover a amizade. E depois também a abertura ao diferente. Eu como estrangeiro, eu como missionário, eu como português, com a possibilidade, através da língua, de chegar às pessoas, tive a experiência deste encontro de culturas. Não uma descoberta a 100%, porquê? Porque eu já conhecia alguma coisa, mas uma descoberta precisamente porquê? Porque haviam valores, haviam maneiras de pensar até sobre Deus, sobre a religião, etc., que eram novas para mim. E então esta adaptação, esta troca de impressões e de experiências foi para mim o prato forte, digamos assim, desta missão, que para mim é e deve ser sempre baseada nas relações. Criar relações de amizade para depois falar de Deus. Não começar a falar de Deus
e eventualmente chegar à amizade, porque na Ásia esse aspecto não funciona assim. É um relacionamento pessoal, Exato, conta exato. primeiro. Passar de um país onde o catolicismo é uma maioria para um país onde é uma minoria, que choque foi esse? Ora bem, não foi muito grande, porquê? Porque eu já sabia, digamos assim, à partida. Até fiquei admirado com a vivacidade e a dinamicidade da Igreja coreana, com o facto dos católicos serem muito apreciados, serem muito ativos na sociedade. Mas, claro, ser uma minoria via-se pelos templos budistas, pelo xamanismo, portanto, as bruxas, digamos assim, que há muito isso lá também, as crenças nos espíritos do além, etc. Então, claro, era um mundo diferente para mim, porquê? Porque eu era também parte desta minoria. Quando a gente faz parte de uma minoria, tem duas reações, ou ter medo, ou então tentar encontrar e conhecer o diferente. E é isso que também nós estamos a fazer com, por exemplo, a questão do diálogo interreligioso, em que tentamos não afastar-nos ou prevenir que outros se aproximem das religiões, mas fazer precisamente o contrário, ir ao encontro, conhecer. Porquê? Porque quando conheces, então o medo desaparece. O medo existe quando não há conhecimento, quando há discriminação, e a partir daí, mesmo sendo minoria, temos sempre um ponto comum com a maioria, que é a vontade de ser feliz, que é a vontade de dar sentido à vida e que é a vontade também de encontrar o divino no seio do dia-a-dia, portanto, do cotidiano. E as partilhas, seja com um budista, seja com um protestante, seja com uma xamana ou com uma monja do budismo coreano, são sempre muito positivas, porque todos procuramos o mesmo. E essa experiência feita depois no seio de uma comunidade católica, projetos foram desenvolvendo, no caso, na missão da Consolata, não é? Ora bem, nós como missionários da Consolata estamos presentes na Coreia desde 1988, temos atualmente 9 missionários distribuídos em 3 comunidades. Nós prestamos ajuda também a paróquias, primeiro de tudo por causa da língua, porque nós ajuda-nos na prática e no desenvolvimento da aprendizagem do coreano, e depois também o contato direto com as pessoas possibilita-nos conhecer o mundo coreano desde dentro. Por exemplo, as confissões são do melhor que há porque as pessoas revelam quem são, autenticamente. Depois então temos atividades, são basicamente 3 setores, animação missionária e vocacional, porque a Igreja coreana é demarcadamente diocesana, então tentamos dar um input, ajudar a Igreja coreana a ser cada vez mais missionária, a sair para fora. Depois então temos a questão do diálogo interreligioso, em que colaboramos com leigos católicos e não católicos, e depois a terceira atividade é também com a pobreza. Antigamente falávamos de pobreza urbana, pessoas que viviam em bairros de lata, etc., mas hoje em dia na Coreia os mais pobres não são coreanos. Para nós são estrangeiros, os imigrantes ilegais. Então trabalhamos com 2 dioceses e com eles ajudamos sobretudo gente que vem da América Latina e também da África, Nigéria em particular, Peru, da América Latina, e também a comunidade filipina. À procura desse sonho do desenvolvimento tecnológico, é isso que acontece a muitos dos imigrantes que vão chegando à Coreia? Não. Estes chegam à Coreia, não são interessados em telemóveis. Em trabalho, que está Exato. Em torno de todo esse mundo. Estão interessados na família, porque vêm de realidades de pobreza muito acentuada, mas eles procuram também um certo bem-estar. E quando chegam à Coreia veem tanto do que é do bom e do melhor, e então deixam-se às vezes também atrair por aquilo que é pela sociedade do consumo, mas sobretudo eles tentam, digamos assim, criar condições para que a família longe possa ter pelo menos acesso a uma casa ou à educação, sobretudo em relação aos filhos. Mas a atração também pelo consumismo é muito forte, porque quando tu vês muita riqueza à tua volta é impossível quase resistir à tentação. Que é isso que acontece na Coreia, é um país rico? Ora bem, extremamente rico. Eles começam agora a sentir um bocadinho os efeitos desta crise global, mas a Coreia, comparando com Portugal, não tem nada a ver. Portanto, há ainda muitos coreanos com um bom nível de vida, muitos vão de férias todos os anos, há um nível de vida de muito boa qualidade. Agora há o reverso da medalha também. A Coreia, nestes últimos anos, tornou-se o país com maior número de suicídios no mundo. É um dos países onde a depressão e o bipolarismo estão crescendo de uma forma espantosa. É um país onde os jovens agora já não encontram facilmente emprego, muitos suicidam-se também por causa disso, muitos vão ir para o estrangeiro, portanto, a imigração voltou a crescer, porque a Coreia no pós-guerra foi um país de imigração, muitos foram para fora, e agora está-se a notar o voltar deste fenómeno da imigração também. Mas ainda continua a ser um dos tigres da Ásia, portanto, uma das nações
é a 13ª economia mundial, mas os efeitos da recessão mundial estão agora a fazer-se sentir também na Coreia do Sul. A Samsung, por exemplo, a maior companhia, antes recrutava muitos jovens nas melhores universidades, hoje em dia já não recruta tantos, e então isso nota-se muito também na sociedade. Encontras muita gente que diz a vida está difícil, não temos isto, não temos aquilo. Comparado connosco, eles têm muito ainda, mas para o nível deles a que eles estão habituados, a crise também começa a fazer notar-se. Nesse ambiente, nesse contexto da atualidade e a partir também da experiência como missionário na Coreia durante muitos anos, que desafios a Igreja Católica enfrenta nesse país? São os mesmos que está a enfrentar agora aqui em Portugal. Por exemplo, a questão de poucos católicos que participam na vida da Igreja ativamente, poucos batismos, pouca formação dos jovens. Os jovens estão muito pouco presentes nas comunidades paroquiais. Os parques estão a reinventar projetos e programas de pastoral juvenil, porque não sabem como cativar os jovens. A população está a envelhecer, seja a nível social, seja a nível religioso. Então prevê-se que a Coreia daqui a 50, 60 anos seja metade para cima de 65 anos. Portanto, é uma população muito envelhecida e isso também está a ter reflexo na Igreja. Então a Igreja está a tentar, por um lado, a pastoral dos idosos, com as famosas universidades dos idosos, em que há atividades nas paróquias para não deixá-los sozinhos, porque o suicídio dos idosos também é uma calamidade que está a afetar muito a sociedade. E depois, então, a questão da pastoral juvenil, sobretudo, porquê? Porque não há jovens. E se não há jovens, significa que a Igreja está, aos poucos, não a morrer completamente, mas a diminuir a nível de atividade e de intensidade. Uma resposta muito breve. Depois desta experiência na Coreia, Portugal, qual será o trabalho do Padre Álvaro? Ora bom, eu vou trabalhar como apoiante de duas paróquias que temos, na Figueira da Foz. Vou também trabalhar na coordenação do Secretariado para a Missão dos Missionários da Consolata aqui na nossa região. Sempre no ambiente missionário, não é? Exato. Agora entre nós. Padre Álvaro, muito obrigado por ter estado aqui neste programa e felicidades para esse trabalho. Um programa onde quisemos apresentar o ambiente que espera o Papa Francisco na Coreia do Sul. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.